Vamos falar da demência digital, gente. Isso é uma das coisas que estamos passando nesse momento, é da nossa sociedade. E a gente não se esforça mais para lembrar de nada. Qualquer coisa que tu pensa, tu vai no Google, tu pesquisa. Essa nossa essa nossa funcionalidade do momento da tecnologia faz com que a nossa memória ela não precise de nenhum esforço para lembrar de nada e a gente se torne cada vez mais esquecidos. Então, o que a gente tinha falado no outro vídeo, além da gente ter essa facilidade, nós também estamos sobrecarregados de informação. Então é muito mais fácil a gente esquecer quando a gente tem muitas coisas dentro da nossa mente do que quando a gente tem pequenos objetivos. Fora que aquela coisa de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, além de tu não ter atenção nas coisas que tu faz, tu não retém, tu não memoriza e tu ainda faz com que tu se sinta muito ansioso ao final de qualquer processo que tu queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo que prejudica aquele nosso estado mental de curiosidade, aquele nosso estado mental talvez mais tranquilo, que a gente vai falar desse estado mental para a gente adquirir um aprendizado, uma mente tranquila, faz toda a diferença. Por isso a gente vai falar de meditação, até de um estado mental mais relaxado através de exercício, de respiração. Às vezes fazer uma meditação para ti ainda é algo assim além, né? Não, não quero, já tentei e tal. Lembra aquelas coisas que a gente já falou também, né? Ai, pra mim não dá, não quero, não posso, não dá. São tudo limitações. Só que existe a parte da meditação aonde tu limpa a tua mente e prepara para ela entrar num estado de absorver conhecimento e passar para memória de longo prazo muito mais fácil. Mas isso é um papo para outro momento, que eu sei que muitas pessoas arrepiam e não querem fazer meditação, mas até o final desse percurso eu espero que eu convença vocês a fazer. Com muitos motivos, óbvio, né? E aí, voltando ao nosso ponto da demência digital, nós temos a impressão que o nosso cérebro é como se fosse um computador, um disco cheio de informação que a gente pode ir botando mais informação. Mas eu quero que tu esqueça isso e imagine a tua memória, o teu aprendizado como um músculo. Um músculo que precisa ser exercitado para ele aumentar a sua capacidade. Então, se tu só encher de informação e não provocar um desafio mental para lembrar daquilo, ele não vai se desenvolver e é capaz de ficar mais débil. Tem noção? Tem noção que isso é um perigo muito grande? Porque além de tu achar, tu tá se auto-enganando, achando que tu tá super inteligente, tu tá sobrecarregando o teu sistema e não se tornando uma pessoa eficaz. Aí, aquele nosso objetivo lá de ser inteligente, de aprender as coisas rápido, vai por água abaixo, gente. Por água abaixo. Quando a gente começa a tirar essas coisas que nos estavam nos cegando, a gente começa a perceber vários hábitos ruins do nosso dia a dia. E o porquê estamos como estamos. Vamos pensar, nem. A gente não se presta nem a pensar sobre um caminho para ir. A gente põe no GPS. A gente não precisa lembrar de números de pessoas que estão no nosso celular. Então, vamos pensar que a gente está usando a tecnologia de uma forma errada. Óbvio, ela é maravilhosa para muitas coisas, mas a forma com que a gente está usando não está ajudando, até porque a gente está se tornando super passivo às informações. E o aprendizado é super ativo. A gente precisa de esforço para passar as coisas para a memória de longo prazo. E se tu começou com vários pensamentos negativos, ai, muito trabalho, né? E esquece essas crenças limitantes. Senão vai barrar todo o nosso processo. A gente está chegando num ponto onde nem as decisões a gente consegue tomar mais. Porque a gente quer a opinião de alguém, a gente não se presta nem a pensar sobre um assunto, nem a procurar informações relevantes para a gente formar as nossas próprias ideias. A gente quer o que o fulano falou, o que o fulano pensou. Eu confio na opinião de fulano. Mas a gente não se presta mais a nada, mentalmente. Fisicamente, vamos combinar que estamos super ativos. Porém, mentalmente não, por causa dessa situação da tecnologia. Nós temos que nos esforçar para pensar. O teu cérebro, quando ele se esforça, a gente tem um período ali da aprendizagem que no início é muito difícil, mas depois que a gente passa, no início, vamos falar, no início é tudo muito novo. Nós ficamos muito emocionados, tudo muito maravilhoso. E aí a gente começa a entrar num conteúdo complexo e a gente começa a ter uma resistência. Tá difícil, não quero mais. Mas se tu insiste ali, depois o teu crescimento é exponencial. Só que a gente tem que ter uma paciência com esse processo, que às vezes não temos. Quero que tu lembre, assim, não sei se tu vai ter essa recordação, mas quando tu era jovem,
E aí tu começou a formular tuas próprias opiniões. E começou a perceber que as opiniões dos teus pais não eram as mesmas que as tuas. E aí tu começou a se sentir uma pessoa de verdade. Tu começou a se sentir independente. Tu começou a se sentir liberto. Só que a gente não tem feito mais isso. A gente tá passando a responsabilidade. Vamos pensar, se a gente tá passando o bastão de que os nossos pais ditavam as informações para nós, para outras pessoas. Ao invés de nós fazermos isso. Mas conecta, gente. Conecta com o que eu falei agora. Foi libertador. E vai ser libertador. Quando a gente começar a utilizar o nosso cérebro a partir desse programa. Tu pode pensar assim, ai, tem gente muito diferente, tem gente que tem mais capacidade, tem gente que aprende mais rápido. E, na verdade, o teu cérebro, ele é extremamente adaptado à tua vida. As coisas que tu faz, as coisas que tu te propõe. Ele se adapta às condições que tu coloca nele, as limitações mentais que tu coloca nele, as necessidades diárias. Ele é altamente adaptável. Então, se a gente começar a pensar em hábitos melhores, em desafios maiores, em desafios diferentes, em desafio em áreas que tu não tem familiaridade, o teu cérebro se desenvolve de um lado e muito mais do que ele já tinha. Por exemplo, desafios de aprender um novo instrumento. Ele é super complexo esse desafio, porque tu tem que usar a tua audição, o teu raciocínio, tu tem que entender, tu tem que sentir o objeto, tu usa vários sentidos, ele é muito, muito completo, é um desafio completo. Mas quando tu te esforça, muitas outras coisas que tu fazia ficam mais fáceis, porque esse teu músculo, né, fez aquela expansão. Vamos fazer aquela relação, né, com a academia. Quando tu começa a levantar mais peso, aquela fichinha lá que tu tinha inicial se torna besteira, né? Se torna coisa do passado, coisa que tu nem lembra mais, né? E aí tu fica, nossa, quando eu levantava essas quantidades de peso, né? No início, nos primórdios da minha vida na academia. É assim que vai ser o teu processo de desenvolvimento cerebral também. Próxima aula, a gente vai falar sobre como ler mais, técnicas de como ler mais e como se desenvolve o aprendizado. Vamos entender que quando a gente entende o como, o processo, a gente ganha uma independência de memorizar as coisas. Então, eu preciso passar isso, tenha paciência que as técnicas venham ao longo do caminho e a gente vai junto até o final.